Irmãos queridos, este agora é o momento da exposição da palavra do Senhor e eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro do profeta Miqueias, capítulo 3. Aqueles que têm a Bíblia na edição comemorativa, é página 1018. Miqueias, capítulo 3. Mas eu acho que os irmãos já estão até com facilidade para encontrar Miqueias, não estão? Ou ainda não? Miqueias 3. Nós começamos, irmãos, domingo passado a olhar para o capítulo 3 aqui de Miqueias, do livro de Miqueias, e nós fomos até o verso de número 4. E agora nós vamos dar sequência. Nós temos o costume aqui de expor livros inteiros da Bíblia. À noite nós estamos expondo a carta de Paulo aos Efésios, e nos cultos da manhã, Miqueias. E hoje nós vamos expor os versos 5 a 8. Então, crianças, adolescentes, jovens, adultos, os que aqui estão, aqueles que nos acompanham de casa, acompanhem com atenção, com interesse, com fé, a leitura da palavra preciosa do nosso Deus, que diz assim, Miqueias 3, verso 5, assim diz o Senhor, a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz, quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso, vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai Celestial, nós agora pedimos que o Senhor abençoe a exposição da Tua palavra, que o Senhor abençoe a nós, ó Deus, a todos nós, que possamos ser bons ouvintes. Abençoe, Senhor, as crianças, os adolescentes, jovens, adultos, aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham pela transmissão, aqueles que ouvirão, assistirão essa mensagem num outro momento. Que o Senhor, ó Deus, dê discernimento, ilumine o nosso coração, a nossa mente, para que possamos compreender a Tua palavra e, mais do que isso, ajuda a Tua igreja a obedecer a Tua palavra, a seguir a Tua palavra, amar a Tua palavra, amar ao Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, o próprio Verbo encarnado, é que nós oramos gratos. Amém. Não sei se foi antes de ontem, eu ouvia as crianças assistindo algum programa e era assim, está na Bíblia ou não está na Bíblia? Então se dizia uma frase e perguntava, está na Bíblia ou não está na Bíblia? E era curioso porque ao ouvir isso, eu mesmo confesso aos irmãos que fiquei em dúvida algumas vezes. Eu acho que está na Bíblia e não estava. Sabe aquele tipo de coisa, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Diga com quem andas, eu direi quem tu és. Não, não está na Bíblia. E às vezes a gente acha que está. E tinha alguns que parecia que estava na Bíblia. Eu podia jurar que era Provérbios. Não, isso não está na Bíblia. E queridos, há uma outra brincadeira, eu não sei, crianças, se vocês costumam brincar disso. Falso ou verdadeiro? Você diz algo e diz, é falso ou é verdadeiro? Você diz uma frase e o outro tem que dizer se é falso ou verdadeiro. E aí, se acerta, ganha ponto. Essa do falso e verdadeiro é bastante interessante também. Falando em falso e verdadeiro, também acontece em provas. Eu não sei, crianças, também, se vocês que já fazem prova, se na prova de vocês às vezes caem questões desse tipo, né? Falso ou verdadeiro? E aí vem as afirmativas. E em alguns casos aparece assim, assinale V nas afirmativas verdadeiras e F nas afirmativas falsas. E às vezes confunde, né? E tem professor, eu não sei, dona Laís, se tem professor, eu acho que isso é maldade. Tem professor que quer complicar ainda mais. Assinale V para as afirmativas falsas e F para as afirmativas verdadeiras. Aí é muita maldade. Aí o professor não quer saber se o aluno entendeu a matéria ou não, que é pegadinha mesmo, né? Mas essa coisa de falso e verdadeiro, ela é algo muito importante, sabermos discernir entre o falso e o verdadeiro. Porque aquilo que é falso, sendo passado como verdadeiro,
pode não somente confundir, mas prejudicar muito. Imaginem, por exemplo, não é apenas uma questão de prova, de você errar achando que algo é falso e é verdadeiro e você tirar uma nota ruim. Sim, isso é muito ruim, você poder inclusive repetir de ano. Mas há coisas que são falsas e passadas como verdadeiras, que podem custar a vida de alguém. Por exemplo, uma peça falsa, você pode dizer assim, uma peça, um equipamento falso. Vai durar menos, não tem a mesma qualidade, mas pense, por exemplo, na indústria da aviação. Pense, por exemplo, num avião que recebe uma peça, e o reverendo Fabiano nos contou que isso não é incomum, infelizmente, na aviação brasileira, o que Asas de Socorro não faz. Mas não é incomum empresas comprarem peças que não são originais para usar nos seus aviões. E com isso, aquela peça que não é original, que deveria, por exemplo, durar 5.000 horas de voo, ela não dura isso. E a manutenção não é feita da forma correta, porque a peça que se imaginava durar 5.000 horas, dura muito menos e não se faz a manutenção. E o que isso pode causar? A queda de um avião. Pode custar a vida de muitas pessoas. Sabe, irmãos, uma informação falsa sendo passada como verdadeira pode levar, por exemplo, a pessoa que está procurando um caminho, ela chega, por exemplo, os irmãos do Rio de Janeiro não fiquem bravos comigo, mas ela está lá passeando pelo Rio de Janeiro e diz, como eu faço para chegar no Pão de Açúcar? E alguém dá uma informação falsa, e ela entra justamente por uma rua que ela não deveria entrar, e é possível que ela não saia viva dali. Uma informação falsa, meus irmãos, pode custar muito. Agora imaginem comigo uma informação sendo passada como vontade de Deus para o povo de Deus, como sendo uma informação verdadeira, mas é uma informação falsa. Isso vai levar o povo de Deus ao erro, não é verdade? E, irmãos, é justamente sobre isso que o texto que acabamos de ler fala, sobre aqueles que teriam a responsabilidade, ou tinham a responsabilidade, de dar a informação verdadeira, de informar a palavra de Deus, de expor a palavra de Deus, os profetas, mas eles não expõem da maneira verdadeira. O que eles faziam? Eles traziam uma informação, uma mensagem falsa, levando o povo de Deus ao erro. Queridos, na manhã deste dia nós vamos aprender que Deus não é indiferente a isso. Assim como nós vimos na semana passada, olhando os versos 1 a 4, e nós vimos que Deus não é indiferente ao mal causado pelos governantes, Deus não é indiferente às atitudes, às ações más dos governantes. Na manhã desse dia, nós aprendemos que Deus não é indiferente à falsidade dos líderes religiosos, dos pregadores, que levam o povo de Deus ao erro. Nosso Deus não é indiferente a isso. Nosso Deus expõe, acusa, e Ele manifesta o seu juízo àqueles líderes religiosos, pregadores, que têm falseado, que têm ensinado falsamente a palavra de Deus. Então, o resumo da mensagem desta manhã é esse. Deus não é indiferente àqueles líderes religiosos, pregadores, a falsidade deles que tem levado o seu povo ao erro. Até porque Deus não é indiferente ao seu povo. E nós veremos isso, meus irmãos, em duas partes e a conclusão principal. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui, meus irmãos, que Deus não é indiferente à falsidade daqueles que pregam levando o seu povo ao erro. Deus, Ele expõe, Deus acusa essa falsidade. Olhem comigo novamente os primeiros versículos aqui do capítulo, os versos 5, o versículo de número 5 do capítulo de número 3, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz, quando tenham que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Irmãos queridos, nós temos olhado para este livro da palavra do Senhor e nós temos visto como Deus, um Deus zeloso, através do seu profeta Miqueias, vai revelando ao seu povo, o povo da aliança, os pecados do povo, e como Deus vai trazendo através desses oráculos do profeta, através dessas mensagens proféticas, Deus expondo o pecado, Deus expondo não somente o pecado do povo, mas expondo o pecado da liderança, especialmente aqui no capítulo 3, nós começamos a ver Deus expondo o pecado da liderança, dos governantes, dos líderes religiosos também, mas Deus também expondo ao seu remanescente fiel esperança, porque o nosso Deus é um Deus que expõe o nosso erro, a fim de que reconheçamos este erro, nos arrependamos, encontremos perdão em Cristo e possamos então assim ser perdoados e abençoados.
E ao olharmos aqui para o capítulo 3, nós agora vemos não somente o pecado, Deus expondo o pecado, como nós vimos no domingo passado, dos líderes, dos governantes, mas agora expondo o pecado dos falsos profetas. O que era um falso profeta? Era um profeta que tinha como responsabilidade, incumbência, trazer a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor para o povo. Essa é a responsabilidade. Aliás, a responsabilidade, hoje nós não temos profetas como no Antigo Testamento, mas nós temos aqueles que têm a responsabilidade de expor a palavra que já foi revelada, a palavra que os profetas já revelaram, os profetas verdadeiros, e a palavra que o nosso Senhor Jesus ensinou, e que está registrada aqui, e que foi ensinada também pelos apóstolos, que está registrada aqui. Então, queridos, há aqueles que devem levar esta mensagem, e não levar como, imaginem, por exemplo, um carteiro. Um carteiro, ele não pega uma correspondência, e ao longo, então, do seu trabalho, da sua caminhada, até chegar à caixa de correio, ele não pega a correspondência, ele não abre, ele não analisa, e diz assim, não, deixa eu mudar isso aqui. Não, ele não faz isso. Aliás, se ele fizer isso, até é crime. O que ele faz? Ele pega aquela correspondência e ele transporta até a caixa de correio, coloca na caixa de correio. E essa é a função, meus irmãos, e essa era a função dos profetas, e essa é a função dos pregadores hoje. É pegar a palavra que Deus revelou e expor ao povo, e levar ao povo. Nós não temos que aumentar, nós não temos que diminuir. É verdade que nós devemos aplicar. É verdade que a pregação expositiva, consiste na leitura da palavra, na exposição da palavra, na explicação da palavra e na aplicação da palavra. Mas isso não dá o direito àquele que ensina a palavra, que proclama a palavra, a alterar a palavra, cortar alguma coisa da palavra, acrescentar alguma coisa à palavra. E irmãos, percebam que no versículo de número 5, nós vemos Miqueias começando dizendo assim, assim diz o Senhor. Os profetas começavam a sua mensagem desta forma, porque eles estão dizendo, esta é a palavra do Senhor. Não era a mera opinião do profeta, não era Miqueias, depois de ter refletido sobre a vida, sobre a situação, dizendo algo pessoal, a sua opinião pessoal. Não, é Miqueias trazendo a revelação do próprio Deus. Daí ele dizer, assim diz o Senhor. E a palavra Senhor, você percebeu, está tudo em maiúsculo, é o nome de Deus, é o nome pactual de Deus, Yahvé ou Jeová, não sabemos exatamente a pronúncia, mas era um nome que Deus se utilizava como para mostrar que Ele era o Deus pactual, o Deus da aliança. É Miqueias, o profeta do Senhor, trazendo a mensagem do Senhor, o Deus da aliança para o povo da aliança. E ele diz, assim diz o Senhor. Sabe, irmãos, quando alguém diz assim diz o Senhor, as palavras que virão a seguir devem ser palavras de Deus, apenas de Deus e não do homem. Ainda que escrita por homens, mas inspirados por Deus. Assim diz o Senhor. É por isso, meus irmãos, que na pregação não deve haver espaço para, eu acho isso, eu acho aquilo. Deve ser assim diz o Senhor, a palavra do Senhor diz isso. Quer os ouvintes gostem ou não. Mas assim diz o Senhor. E diferente dos falsos profetas que até diziam assim diz o Senhor, mas então traziam a mensagem deles e não a mensagem de Deus, ou diziam coisas diferentes, Miqueias vai trazer justamente a palavra do Senhor. Ele diz, assim diz o Senhor, a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante. A respeito dos profetas que deveriam trazer a mensagem do Senhor, para que o povo pudesse andar de forma correta, eles estão trazendo uma mensagem falsa, levando o povo a andar de forma errada. A Nova Versão Transformadora traduziu assim, levando o povo a se desviar. Essa ideia de errante é isso, é viver de forma errada, é levar o povo a se desviar. Porque percebam, irmãos queridos, e eu como pregador da palavra, isso é algo abençoador e tranquilizador para mim, é ter a certeza de que a palavra do Senhor não vai fazer o povo do Senhor errar. Então o que eu preciso fazer é apenas pregar a palavra do Senhor. E ninguém poderá acusar dizendo, pastor, o senhor pregou tal coisa e me fez errar. Aliás, irmãos queridos, nesses meus anos de ministério e de pregador, ainda que não um pregador perfeito, é verdade, e certamente eu falhei, mas nesses anos de ministério, sempre que eu preguei a palavra do Senhor, eu nunca ouvi alguém dizendo, pastor, o senhor pregou isso da Bíblia e isso me fez errar.
Nunca na minha vida. E eu tenho absoluta certeza que no tempo que Deus ainda me permitir, pregando a palavra do Senhor, aquilo que for fiel, em que eu for fiel na exposição, eu nunca levarei o povo a errar. Porque, irmãos queridos, Deus em sua sabedoria e poder, Ele revelou na sua palavra aquilo que leva o seu povo a andar de forma correta. A palavra do Senhor, meus irmãos, nunca levará o povo do Senhor a errar, nunca fará o povo do Senhor se desviar, nunca levará o povo do Senhor a viver de forma errante, de forma alguma. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3, 16, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para ensinar, para instruir, para corrigir, ela é útil, meus irmãos, para fazer com que sejamos habilitados, sejamos competentes, sejamos maduros, amadurecidos, à semelhança cada dia mais parecido com Jesus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós não precisamos ter dúvida disso. A palavra do Senhor nunca leva o povo do Senhor a errar, a se desviar. Agora, quando essa palavra é distorcida, quando essa palavra é pregada de forma errada, quando essa palavra acrescenta-se coisas ou tira coisas, aí pode levar sim, sem dúvida alguma, e tem levado muitos a se desviarem. A pregação falsa da palavra tem levado as pessoas, ao povo de Deus, a se desviar. Então nós temos aqui, meus irmãos, essa profecia, e crianças, prestem atenção como isso é sério, porque vocês, crianças, nem sempre gostam de ouvir o que os pais de vocês dizem, não é verdade? Às vezes papai e mamãe dizem coisas que vocês não gostam, não é verdade? E aí, talvez vocês digam assim, não, eu queria que o papai e a mamãe dissessem só coisas que eu gosto de ouvir. Mas sabe, isso faria mal para vocês. Isso faria mal para vocês. O papai e a mamãe falam coisas às vezes que vocês não querem ouvir, mas que vocês precisam ouvir, para o bem de vocês. Um pai ou uma mãe que de fato entende a responsabilidade que tem, que ama Deus e ama os seus filhos, nunca vão dizer coisas simplesmente que os filhos querem ouvir, mas vão dizer coisas que eles precisam ouvir. Porque eles não querem desviar os filhos, eles querem o bem dos filhos. E da mesma forma, meus irmãos, é o Senhor, o Pai perfeito, com o seu povo. Ele vai nos dizer aquilo que nós precisamos ouvir. Ontem eu pregava numa reunião de presbitério, e eu escolhi Atos 20, quando Paulo diz assim, se despedindo dos presbíteros de Éfeso, dizendo assim, eu passei esses 3 anos com vocês, ensinando a palavra de Deus, admoestando, ensinando publicamente de casa em casa. E ele diz algo interessante, ele diz assim, ensinando todo o desígnio de Deus. Ele fala tudo que é proveitoso. Ou seja, meus irmãos, cabe àqueles que pregam, àqueles que ensinam, ensinar toda a palavra do Senhor, não parte da palavra do Senhor, não algumas coisas que mais nos agradam, mas toda a palavra do Senhor, porque, queridos, Deus deixou a sua palavra para o bem do seu povo, é através da instrução do Senhor, através da instrução da palavra do Senhor, que nós aprendemos como devemos viver, como agir, como responder, como lidar com as nossas emoções. Agora, se é pregado uma falsa palavra, isso nos leva a errar. Então, o profeta continua e ele diz assim, e que clamam paz, quando tem o que mastigar. Percebam que Deus está acusando aqui os profetas, que eles estavam desviando o povo do Senhor, e a palavra hebraica aqui para paz, é a palavra shalom, a expressão aqui do hebraico é shalom. Comumente nós traduzimos shalom por paz. Mas às vezes nós não temos ideia da profundidade do significado dessa palavra. Shalom não é paz como o mundo pensa, ausência de guerra. É muito mais do que isso. No pensamento hebraico, no pensamento judaico-hebraico, a ideia de paz, e nós podemos ver isso em Gênesis 1 e 2, a ideia de paz é uma ideia de uma harmonia completa. Lembram-se como viviam Adão e Eva, o primeiro casal, antes do pecado, antes de Gênesis 3, antes da queda? Eles tinham um relacionamento perfeito com Deus, um mandato espiritual. Eles tinham um relacionamento perfeito entre eles, eles não tinham que discutir a relação, não precisava de encontro de casais naquela época, não tinha DR. O mandato social, eles tinham um relacionamento perfeito entre eles, e eles tinham um relacionamento perfeito com a criação de Deus, o mandato cultural. Então, queridos, havia uma harmonia completa. E qual era a base? O que fazia com que houvesse aquela harmonia completa? O relacionamento que eles tinham com Deus.
Eles tinham vida, eles tinham relacionamento com Deus. Bem, bastou ouvir o pecado, Gênesis 3, e nós percebemos, queridos, que aquele shalom, aquela harmonia em que eles viviam, aquilo foi quebrado. Porque à medida que eles pecaram contra Deus, no qual eles tinham verdadeira harmonia, satisfação, alegria, e acreditaram na mentira da serpente, de que comer daquele fruto os faria independentes de Deus, ou iguais a Deus, eles perderam aquela harmonia, aquele shalom que eles tinham. Então a ideia aqui, meus irmãos, de shalom significa um relacionamento correto com Deus, com todas as bênçãos de harmonia e bem-estar que resultam disso. E Miqueias vem denunciar os falsos profetas que estavam dando garantias falsas de um shalom, justamente aos pecadores que estavam oprimindo o povo de Deus. Mais uma vez, observem o que ele diz aqui: que clamam paz quando têm o que mastigar. E aí nós percebemos Miqueias já apontando para a motivação errada daqueles profetas. Vejam, quando eles tinham que mastigar, quando davam a eles o que comer, quando davam a eles uma vida agradável, aí eles profetizavam paz. Eles profetizavam assim: olha, Deus está se agradando de vocês. Podem continuar vivendo como vocês estão. A mensagem de Deus para vocês é shalom, é paz. O povo interpretava de que forma? Bem, se a mensagem é paz, é shalom, vamos continuar vivendo como nós estamos vivendo. Quando eles estavam vivendo em pecado, quando na verdade a mensagem deveria ser: assim diz o Senhor, Deus vai pesar a mão contra vocês, Deus vai executar o seu juízo porque vocês têm pecado contra mim, nisso. Mas os profetas, que estavam sendo bem alimentados pelo povo, que estavam sendo bem alimentados muitas vezes nas cortes de reis maus, eles então continuavam pregando uma mensagem, dando a entender que estava tudo bem. Afinal de contas, eles estavam sendo bem alimentados. Vai que eles trouxessem uma mensagem verdadeira de guerra, a mensagem verdadeira de juízo do Senhor, e as pessoas, os ouvintes ou os reis não gostassem, não se agradassem e deixassem de tratar bem os profetas. Percebam, meus irmãos, aqui nós vemos a motivação errada daqueles que comunicavam a palavra do Senhor. E, irmãos, é tão sério isso, porque imaginem um médico, uma pessoa que vai ao médico, cujos exames apontam algo muito grave, que precisa ser tratado, seja através de um tratamento quimioterápico, ou de uma cirurgia, seja o que for. Mas o médico, ao ver aquela pessoa entrando no consultório, ele diz assim: eu não quero desagradar essa pessoa não, vai que ela não venha mais aqui. E ele diz assim: não, olha, está tudo bem com você, pode continuar vivendo desse jeito. A pessoa está lá com cirrose, o médico diz assim: não, pode continuar bebendo à vontade. A pessoa está lá com problema sério, o médico diz: não, está tudo bem. Afinal de contas, ele não quer desagradar o seu paciente. Meus irmãos queridos, que coisa terrível isso. Que falta de responsabilidade seria um médico agir assim. E um profeta dizer para o povo que estava tudo bem, quando não estava bem. Dizer para o povo shalom, paz, quando o povo precisava ouvir a mensagem de juízo, a fim de que o povo se arrependesse e mudasse de atitude. Isso estava fazendo o povo se desviar. E, irmãos, percebam que os profetas não estavam passando notícias boas para todos. Porque Miqueias, ele continua aqui ainda no versículo 5, ele diz assim: mas apregou guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Percebem, meus irmãos, o que acontecia? Para aqueles que tratavam bem os profetas, que alimentavam os profetas, que ofereciam uma boa vida para os profetas, shalom. Mas para aqueles que não davam nada para eles comer, para aqueles que não os tratavam bem, para aqueles que não ofereciam uma boa vida para os profetas, qual era a mensagem? Guerra. Mas e se aqueles estavam vivendo de acordo com a vontade do Senhor? Então percebam, meus irmãos, a confusão. Eles deveriam ser impulsionados, aqueles profetas deveriam ser impulsionados pelo zelo, da glória de Deus. Eles deveriam agir levando em consideração a vontade de Deus, a glória de Deus, o bem do povo, a santidade do povo. Não, mas não era assim. Eles eram impulsionados pela busca de uma vida agradável. Um comentarista bíblico chega a dizer: o que saía da boca desses profetas
dependia daquilo que colocavam nelas. Ou seja, se tratavam bem, se davam comida, eles falavam coisas boas. Se não davam comida, se não tratavam bem, se não ofereciam uma boa vida para eles, eles traziam uma mensagem de juízo. Irmãos, isso é muito sério, porque a motivação de um pregador não deve ser jamais o acúmulo de riquezas materiais. Uma pessoa nunca, aliás, deveria entrar no ministério para pregar a palavra do Senhor em busca de riqueza, em busca de honras pessoais, em busca de benefícios pessoais, de forma alguma. Porque isso, meus irmãos, compromete. E nós não podemos também, a fim de sermos aplaudidos pelas pessoas, a fim de agradarmos as pessoas, a fim de não, motivados pelo temor de pessoas, deixarmos de dizer o que precisamos dizer. Um pregador nunca poderia agir dessa forma. Irmãos, alguns das maiores e mais ricas igrejas justamente oferecem para as pessoas uma mensagem que não é a mensagem correta. É a mensagem da autoajuda, colocando a pessoa como centro de tudo. É a mensagem da teologia da prosperidade, venha para Jesus e pare de sofrer. Aliás, este é o lema de uma igreja muito conhecida no Brasil, venha para Jesus e pare de sofrer. E você vem para Jesus e você dá a sua oferta, e você enriquece, né, o dono da igreja, porque tem igrejas que têm donos. Tem os bispos, os apóstolos são donos da igreja. E você enriquece aqueles donos, e muitos daqueles pastores e chamados apóstolos. E alguns chegam a dizer isso, e você deixa Deus obrigado a te abençoar. Então venha para Jesus, dê o que você tem, e aí você vai prosperar financeiramente, você vai prosperar na sua saúde. Essa é a mensagem que tem sido pregada em muitas igrejas. E não se enganem, as pessoas que ouvem essas mensagens, que lotam essas igrejas, também têm a sua culpa, porque elas estão ali porque é isso que elas querem ouvir. Ou vocês acham que nos dias de Miqueias, nos dias daqueles falsos profetas, que apregoavam paz, muitos daqueles que ouviam paz, não era exatamente isso que eles queriam ouvir. Eles não estavam preocupados em saber qual era a vontade de Deus, qual era o propósito de Deus, se estavam vivendo de forma correta ou não. Eles queriam ouvir paz. É o que as pessoas querem ouvir. Eu quero ouvir que Deus vai me abençoar. Eu quero ouvir que na minha vida com Jesus, e ainda mais se eu der o que eu tenho, se eu der o dízimo e ofertas, eu não vou passar nenhuma dificuldade, eu vou ter saúde, eu vou prosperar materialmente. É isso que muitas pessoas querem ouvir. E aliás, irmãos, desculpem, é por isso que muitas igrejas pregam esse tipo de mensagem. E são igrejas que estão lotadas. Então, irmãos, mas é fruto de uma motivação errada por parte daqueles que pregam, e fruto de uma motivação errada por parte daqueles que estão lá ouvindo esta mensagem. Agora percebam, irmãos, que nesta falsidade toda, há aqueles, como o profeta fala, do povo de Deus que era levado a se desviar, a viver de forma errante, que está se desviando ao ouvir essas mensagens por falta de conhecimento. Há aqueles que não é porque tem uma motivação errada, querem ouvir sobre prosperidade a todo custo. Não, aqueles sinceros que estão na igreja, estão ouvindo esses falsos profetas, e isso acontece em muitas igrejas, mas que estão sendo desviados pelo fato de que eles não conhecem a palavra de Deus. E aí eles ouvem lá o pregador falar, e como vaquinha de presépio, eles dizem assim, eles acreditam piamente naquilo que aquele pregador está falando, porque eles dizem, não, mas é o pastor fulano de tal, mas é o bispo fulano de tal, aquele até se diz apóstolo, é claro que ele está certo. E se deixam, meus irmãos, enganar. Mas não se enganem que o fato de que essas pessoas serão justificadas diante de Deus, porque cabe a nós, que ouvimos a palavra do Senhor, conhecermos a palavra do Senhor. Cabe a nós, como os de Bereia, enquanto Paulo pregava, examinar se de fato aquilo que está sendo pregado é bíblico. Tem gente que nem abre a Bíblia, tem gente que não considera o que está sendo falado, simplesmente acredita naquilo. Tem gente que não examina as Escrituras para saber se o que está sendo pregado é de fato verdadeiro. Porque, irmãos, nesse nosso desafio para encontrar e distinguir o que é falso do errado, nós precisamos conhecer o que é verdadeiro. Para distinguir entre o falso e o verdadeiro, nós precisamos saber o que é verdadeiro. Eu me lembro de ouvir sobre a técnica, né, para as pessoas que trabalham em banco, em comércio, a técnica para conseguir distinguir notas falsas.
Me chamou a atenção porque eu pensava assim, eles pegavam muitas notas falsas e ficavam examinando as notas falsas. Não, não é assim não. A técnica para você ter facilidade para identificar uma nota falsa é você pegar uma nota verdadeira e você examinar profundamente, acuradamente a nota verdadeira. E você examina tanto a nota verdadeira, que quando vem a nota falsa, você consegue perceber, isso é falso. E por que eu sei que é falso? Porque eu conheço o que é verdadeiro. Agora, como você vai saber se o que está sendo pregado é verdadeiro, se você não conhece? Se você não examina a Bíblia, se você não sabe, eu me lembro, irmãos, na minha adolescência eu lia os livros evangélicos da época dos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, eram os livros evangélicos e não é muito diferente de hoje, ainda bem que hoje nós temos boas editoras, mas eram livros de vida cristã e hoje eu vejo quantos absurdos. Li Paul Yang-Shu, que depois mudou o nome para David Yang-Shu, quantas bobagens eu li daquele homem, quantas bobagens eu li de autores os mais diversos. E eu achava aquilo, e quantas mensagens eu ouvi, fita cassete ou pela televisão, de pregadores que eu admirava. E aí eu comecei a estudar um pouco mais a Bíblia. Eu me lembro quando comecei a fazer Instituto Bíblico, com o reverendo Ellerson, que foi o preletor do nosso Dia da Família recentemente. E quando eu comecei a estudar a Bíblia e entender teologia e as doutrinas bíblicas, como isso mudou. E aí eu passei a ver aqueles livros, opa, isso aqui está estranho, isso aqui está errado. Essa pregação, nossa, esse pastor está falando que Deus vai ser pego de surpresa. Eu lembro quando um grande pastor que todos nós admirávamos foi pregar lá no Tomeuzão em Guarulhos, e em dado momento ele disse no sermão dele que Deus foi pego de surpresa através de uma mulher. Eu falei, opa, isso é estranho. Eu comecei a perceber, irmãos, como o conhecimento das doutrinas básicas das Escrituras estavam servindo para que eu pudesse identificar as falsas mensagens, os falsos profetas. E você também, para que você possa identificar aquilo entre o falso e o verdadeiro, você precisa examinar a verdade, você precisa examinar o que está sendo falado, você precisa verificar se é a palavra de Deus que está sendo pregada, se ela está sendo pregada de forma fiel, completa, de forma sem adulteração, como Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, não sendo um outro evangelho, como estava sendo pregado lá aos Gálatas, um outro evangelho. Então, meus irmãos, isto é muito importante, nós aprendemos aqui que Deus, Ele expõe, Deus acusa os falsos profetas. Mas em segundo e último lugar, Deus não está também indiferente à falsidade de líderes religiosos, falsos profetas. Ele promete exercer seu juízo contra eles. Não tenham dúvidas disso. Aqueles que têm feito o povo de Deus errar, se desviar, eles serão não somente responsabilizados, mas sofrerão juízo por isso. Olha comigo a partir do verso de número 6. Por isso, e vejam como é sério, por isso, vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações, o sol se porá sobre os profetas, e o dia se transformará em escuridão, os videntes serão envergonhados, e os adivinhos serão humilhados, todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. O juízo, meus irmãos, contra os falsos profetas é exatamente esse. Vocês não mais ouvirão a palavra do Senhor. Porque eles ouviam a palavra do Senhor. Não eram falsos profetas no sentido de que não tinham contato com Deus. Eram falsos profetas no sentido de que tinham contato com Deus. Eles ouviam a palavra do Senhor, mas eles destinavam conforme o benefício para eles mesmos. Então Deus está dizendo através do seu profeta, que não era falso, profeta verdadeiro, Miqueias, vocês não mais ouvirão a palavra do Senhor. Não haverá mais revelação para vocês. Irmãos queridos, isso de fato é algo muito sério, essas consequências, e esses profetas permaneceriam no escuro, e o resultado seria desgraça para os profetas diante de Deus, como nós acabamos de ler aqui. Nosso tempo está esgotando aqui, eu não vou me delongar muito nessa parte, mas basta dizer, meus irmãos, que isso acontece nos nossos dias também. Percebam como disse um comentarista bíblico, o Richard Phillips, ele diz, algo semelhante acontece hoje nas igrejas, em que a palavra de Deus não está sendo ensinada fielmente. Um número crescente de igrejas evangélicas substitui o evangelho bíblico por uma agenda centrada no homem. Deixa de pregar o evangelho para trazer mensagens de autoajuda. Você pode, você consegue, a resposta está dentro de você.
você é o centro, né, da vontade de Deus. Irmãos queridos, isso tem sido pregado nos dias de hoje. É o evangelho do autoajuda, não o evangelho da ajuda do alto. Tira-se os olhos de Deus, de Cristo, e aponta para o homem. As músicas são humanistas, as mensagens são humanistas. Isso para não falar no evangelho também do stand-up, que parece que tem atingido muitas igrejas. E aí o Richard Phillips, ele continua e ele diz assim, ou na política, igrejas que, e percebam que isso não é incomum, principalmente numa época como essa. Em quantas igrejas, nessa época pré-eleição municipal, o que se fala é sobre política, e é candidato falando e dando testemunho, igrejas falando mais de política do que no evangelho. E o Richard Phillips coloca, transformando-se assim em um lugar de projeções de personalidade, e não de proclamação divina. A igreja se torna cada vez mais irrelevante, repetindo a mesma coisa que se ouve lá fora no mundo. Uma igreja que não se prega o evangelho, uma igreja que prega, por exemplo, isso também não é incomum, a ideia de que a Bíblia precisa, né, ser atualizada. Afinal de contas, para que nós possamos incluir as pessoas do mundo que vivem de qualquer jeito, nós precisamos atualizar a Bíblia, para que essas pessoas se sintam à vontade e que venham e possam continuar fazendo o que elas estão fazendo. E aí, para abraçar o homossexualismo, atualiza-se a Bíblia para dizer, não, Deus não tem nada contra o homossexualismo, Deus não tem nada contra o divórcio, Deus não tem nada contra o adultério, Deus não tem nada contra o aborto. Atualiza-se a Bíblia para que seja uma igreja inclusiva ou inclusivista, e recebe-se essas pessoas e diz para elas, tudo bem, podem continuar vivendo do mesmo jeito. Que diferença uma igreja dessa faz? É uma igreja que vive como um mundo, que acredita como um mundo, cujas atitudes são como os do mundo, não há nada de sal da terra, nada de luz do mundo, não há o evangelho que transforma, não há o evangelho que confronta, não há o evangelho, o poder de Deus para a salvação. O que há são mensagens para agradar essas pessoas. Que diferença, irmãos, uma igreja dessa fará nesse mundo? Sendo igual ao mundo, a resposta não fará diferença nenhuma. Como os falsos profetas, que deixaram de ter as visões de Deus e se tornaram irrelevantes. Nós temos, irmãos, um número astronômico de igrejas no nosso país, da teologia da prosperidade, da teologia da autoajuda, da teologia da atualização da Bíblia, do progressismo, que não fazem diferença nenhuma nesse mundo, porque não há transformação. Quando não há o evangelho verdadeiro sendo pregado, a palavra de Deus sendo pregada, não há transformação. Se tornam irrelevantes. E aí nós temos, queridos, a conclusão, verso de número 8. Diferente dos falsos profetas, Miqueias se apresenta aqui e fala do que é um verdadeiro profeta. E ele se coloca como exemplo, não de forma soberba, orgulhosa, mas para mostrar a diferença. Quanto a mim, diz ele, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Diferente do falso profeta, que dizia palavras agradáveis para quem os agradava e palavras de juízo para quem os desagradava. Miqueias diz, não, a minha preocupação é com a justiça, a minha preocupação é com a glória de Deus, a minha preocupação é com o que é correto. E eu vou trazer mensagem, como ele diz aqui, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ainda que Jacó e Israel, ainda que o reino do norte ou o reino do sul, mais precisamente, não se agrade. Mas qual era a grande motivação de Miqueias? Não era agradar a Jacó e Israel, não era agradar ao reino do norte nem do reino do sul, não era agradar a reis, as pessoas, o povo. A grande motivação de Miqueias era agradar a Deus, era ser fiel a Deus. Irmãos, eu preciso terminar dizendo que Deus não é indiferente ao seu próprio povo, porque pela graça dele, ele tem usado pessoas que não são falsos profetas, pessoas para expor fielmente a sua palavra. E sabe por quê? Porque Deus tem zelo pela sua igreja. O que nós precisamos é levar em consideração, zelar e sempre buscar para ter no nosso meio pessoas comprometidas não em agradar a própria igreja, mas em agradar a Deus. Gente que talvez vai desagradar a você, mas que se importa em agradar a Deus, e vai desagradar a você, para que você possa reconhecer o seu pecado, para que você possa se arrepender, e então andar no caminho do Senhor e ser abençoado.
Sabe, irmãos, Deus tem sido zeloso com a sua igreja, porque ao longo de toda a história, ainda que existiram e ainda existem os falsos profetas, Deus tem levantado pessoas que pregam a palavra do Senhor com zelo, que pregam a palavra do Senhor com firmeza, porque isso é a intenção de Deus, porque Deus intenta em continuar corrigindo a sua igreja, guiando a sua igreja, fortalecendo a sua igreja, através da palavra dEle, através da instrução da palavra dEle, através da pregação da palavra dEle. Cabe a nós, meus irmãos, zelarmos por isso. Cabe a nós darmos ouvidos à palavra do Senhor, examinarmos a palavra do Senhor e buscarmos não aquilo que nos agrada, mas aquilo que agrada ao Senhor. Vamos colocar em pé aqueles que puderem e vamos orar nesse instante.